Boa noite, irmãos, paz seja com todos. Mais uma vez é uma alegria estar podendo compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, do que o Senhor falou ao meu coração. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Gênesis 37, Gênesis capítulo 37, versículo de 5 a 8. Essa é a palavra introdutória e sobre a vida de José, e depois nós vamos ler o capítulo todo, tá bom? Mas a palavra vai ser breve, mas eu tenho certeza que vai falar no coração dos irmãos, como falou no meu coração, tá bom? Abra suas Bíblias em Gênesis, capítulo 37, versículo de 5 a 8. Vamos orar. Grandioso Deus, Senhor, muito obrigada, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, num só propósito, que é ouvir a sua voz. Pai, no nome de Jesus, que através do Teu Espírito Santo, Senhor, as vidas sejam impactadas, que o Senhor fale de forma poderosa ao Seu povo, que o Senhor fale, Senhor, comigo, complemente no meu coração e no coração dos meus irmãos o que o Senhor quer falar, Deus. Pai, no nome de Jesus, precisamos tanto ouvir Sua voz, precisamos tanto, Senhor, carecemos tanto, Senhor, de Ti, da Tua presença, Pai. Oh Deus, no nome de Jesus, Senhor, há tanto sofrimento, tantas pessoas sofrendo no nosso meio, Pai. Senhor, precisamos, Senhor, não estamos aqui para ouvir o homem, não estamos aqui para ouvir o humano, mas estamos aqui reunidos para ouvir a Tua voz. Fala com Teu povo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, como o Senhor acabou de falar no meu coração, Senhor, de forma tão poderosa, fala, Senhor, no nome de Jesus. Teu Espírito Santo tem liberdade, Senhor, no nosso meio, Pai. Que o Senhor seja glorificado e exaltado, que eu diminua, mas o Senhor cresça. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra juntos. Gênesis 37, versículo 5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Amados, aqui eu só queria falar um pouco do contexto do que estava ocorrendo. Eu sei que essa palavra é super conhecida, é muito conhecida no nosso meio. E Jacó, nós sabemos que era um jovem nessa época. José tinha apenas 17 anos. E infelizmente os seus irmãos, que eram mais velhos, eles tinham inveja de José. E isso já começa aí uma situação muito triste, né? Um rapaz tão novo, um rapaz que devia amar tanto os seus irmãos e ele devia ter uma luta com relação a isso. Ele sabia, ele não tinha culpa de ser o filho da velhice de Jacó. E muitas vezes nós não temos culpa das pessoas não gostarem de nós ou das pessoas não nos suportarem pelo Evangelho de Cristo. E cada um de nós, José aqui passava suas lutas com relação aos irmãos. Eu imagino que ele, amando os irmãos, como ele devia amar o pai, toda a família, e ser considerado pelos irmãos o queridinho do papai, ser considerado pelos irmãos talvez o mais fraco, por ser o menor, por ser o caçula, e
E o pior de tudo isso, ele amar e infelizmente os irmãos teriam inveja dele. Os irmãos teriam inveja da forma que o pai o tratava. Indiferente de Jacó, nós sabemos, e não vem aqui, não é essa pregação que a gente vai dizer sobre o comportamento do pai com relação aos filhos, mas ele era o filho da velhice, então Jacó tinha um carinho especial e demonstrava isso a José. Só que José não tinha culpa. E quando nós vemos aqui o outro ponto, que é o do início da nossa pregação, do início da palavra, que infelizmente eu imagino que José ia todo feliz compartilhar, irmãos, e eu entendo que vocês também, quando tem uma alegria do Senhor, imagina você tendo uma revelação, tendo um sonho de Deus, Deus te usando para te revelar algo, você quer compartilhar com quem? Com quem você ama, você quer compartilhar com seu pai, você quer compartilhar com seus irmãos. Então José também não estava fazendo nada demais, ele simplesmente estava, ele não tinha culpa de Deus revelar em sonhos para ele o futuro, ou um futuro que ele nem sabia que nessa época se realmente ia acontecer, mas ele estava compartilhando algo com os irmãos. Entendo eu que de uma forma amorosa até. Irmãos, eu sonhei isso essa noite, eu sonhei isso, aquilo. Eu vira e mexe, compartilho com a minha irmã os sonhos que eu tenho. São poucos, Deus não me revela muitas coisas em sonho, mas quando revela, normalmente acontece. E a minha irmã faz a mesma coisa, a minha mãe. Então, assim, isso é normal de uma família temente a Deus, compartilhar as coisas de Deus um com outros. Agora, você imagina o sofrimento de José, quando ia todo feliz compartilhar algo com os irmãos e os irmãos ainda o invejavam, ridicularizavam, tiravam, digamos assim, vou colocar o palavreado assim mais moderno, mas achava graça, né, do que José estava falando. Você está falando que você vai mandar em mim, até caçoando, né, brincando com relação a isso, tipo, quem é você? Que você acha que você é para mandar na gente? E muitas vezes as pessoas não acreditam nos sonhos de Deus para a nossa vida e que Deus nos revela as promessas que Deus tem nas nossas vidas. E infelizmente, quantas pessoas, às vezes, infelizmente, pessoas queridas até do nosso meio e tudo, e falar, imagina, esse aí, quem é ele para ter revelação de Deus? Quem é essa daí? Quem é ela para ministrar a palavra de Deus? Ou às vezes um parente pode falar para você, esse aí, torto, que eu conheço o passado, que eu conheci o passado, vem falar de Cristo para mim. Então as pessoas às vezes nos magoam, nos ridicularizam por sermos cristãos. E amados, eu imagino o que José sofria. E José, nós sabemos da história e vamos ver isso mais para frente, nos outros capítulos de Gênesis a gente vê que ele, depois de tudo que os irmãos fizeram, mesmo chacoteando, brincando com ele, depois nós sabemos da história, fizeram o que fizeram com ele e mesmo assim ele veio a liberar perdão. Isso é porque, em primeiro lugar, ele era temente a Deus, tinha muito amor de Deus no seu coração para perdoar, para não se magoar e para perdoar os irmãos. Mas eu gostaria que a gente lesse agora de novo o capítulo de Gênesis 37, para nós meditarmos um pouco nos itens e depois eu falar que Deus falou comigo de forma poderosa sobre esses sonhos de José. Só para a gente ler todo o texto, está em Gênesis 37, vamos ler do versículo 1, a gente vai ler em diante, tá? Então, o texto fala, José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai.
E José trazia uma má fama deles a seu pai. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para esse pedaço aqui. José era um jovem, José era sim temente a Deus, como a sua família era, mas por que José é que foi levantado e levantado por Deus para cumprir todos os propósitos de Deus? Por que José? E não porque qualquer um dos outros seus irmãos. E a gente vê algumas características, né, em todo esse texto que eu gostaria de compartilhar para os irmãos terem esse tipo de postura também e saber que a gente que tem esse tipo de postura agrada a Deus. Pode não agradar o homem, mas agrada a Deus. E a palavra de Deus diz que mais importa a gente agradar a Deus do que ao homem. Então, uma coisa que a gente vê, uma característica essencial, mesmo num rapaz de 17 anos, tão jovem, e porque Deus o escolheu. Nós vemos aqui que no versículo 2 fala assim, que ele estava com os filhos de Zilpa, de Bilá e de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. José via as coisas erradas que os irmãos faziam e apesar de estar junto com os irmãos no trabalho, na rotina, nas atividades e muitas vezes que era até zombado pelos irmãos, ele estava lá da mesma forma que os irmãos estavam, só que ele não fazia as coisas erradas e não compartilhava com as coisas erradas que os irmãos faziam. A gente já vê um dos primeiros diferenciais aí, e que isso serve para os jovens e serve para nós adultos. Ele não compartilhava com as coisas erradas dos irmãos e ele honrava o seu pai, porque ele sabia que aquilo era errado, ele sabia que aquelas situações e aquelas condutas más podiam desagradar a Deus, podia desagradar o nome do seu pai, que era Jacó, que era temente a Deus e toda a sua geração. E ele, o que ele fazia? Ele ia lá e falava para o seu pai. Mesmo os irmãos falando, você é dedo duro, você nos deda, não agradando os irmãos, ele não estava ligando para isso. Ele ia lá e se você for ver com um olhar mais simplista, você pode falar assim, José fazia fofoca. Não, não era isso. Ele sabia que aquilo era uma má conduta, o que fala aqui, a má fama deles a seu pai. Então, meu amado, o que poderia falar aqui? A Bíblia não fala, mas vai se saber se ele não via um roubo, vai se saber se ele não via coisas erradas que os irmãos faziam, mentiras, enfim, e que poderia trazer uma má fama até para a casa de Jacó. Então, ele honrava o seu pai, honrava, mesmo não estando na presença do seu pai, ele observava e falava para o seu pai. Então, nós vemos duas atitudes de pessoas diferenciadas. Primeiro lugar, ele honrava a Deus e ao seu pai, e a gente sabe que isso tem promessa. Outra coisa que ele fazia, ele via uma conduta dos irmãos, podia, eu vou agradar meus irmãos, eu vou ser, meus irmãos vão me paparicar se eu esconder as coisas dele. Não, ele falava e ele devia pensar com ele. Eu posso desagradar meus irmãos, mas me importa agradar a Deus e me importa agradar o meu pai. Então, meus amados, isso faz com que eu e você, quando a gente também tem esse tipo de conduta, que a gente infelizmente desagrada ao homem, a gente pode não ser queridinho do homem. Às vezes muitas vezes a gente ser até desagradado ou ser desagradável à sociedade, mas importa a gente agradar a Deus, a gente não se deixar contaminar, a gente ver as más condutas e não ser coniventes com ela e nem submissos às coisas erradas. E isso era um diferencial na vida de José. E isso é uma das características, porque a Bíblia não diz que foi por isso, mas a gente vê diferenciais na vida de José e com certeza Deus, que vê todas as coisas, via também essa postura dele. E o homem pode não reconhecer, mas Deus reconhece. Meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei o que você tem deixado por Deus. Às vezes você pode deixar
as pessoas te convidarem para ganhos ilícitos, pode ser que as pessoas tenham te fazendo convites que não agradariam a Deus. Eu não sei o que você tem abrido mão e aberto mão de coisas que você sabe que não agradaria a Deus, mas Deus te honra toda vez que você deixa o pecado, toda vez que você abre mão das coisas da carne, toda vez que você honra a Deus pela escolha certa, Deus vai te honrar em nome de Jesus, como fez a José. Outra coisa, irmãos, que vamos continuar lendo rápido, tá? Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Os irmãos não falavam com ele pacificamente, quer dizer, deviam só falar com ele para brigar. E isso é terrível numa família, mas José queria agradar a Deus e queria agradar o pai. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava também e ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Olha, eles brincando com o que José, com a revelação que Deus dava para José. Até isso, eles eram zombadores das coisas que Deus revelava. Se eles fossem tão tementes assim, podia falar assim: nossa, José, será que realmente Deus tá fazendo isso e tá dando um sonho desse para o meu irmão? E temessem a Deus, porque a gente sabe que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Eles não tinham temor, eles queriam, achavam e zombavam de José. Eles não pensavam assim: será que Deus, não é Deus que está revelando isso para o meu irmão? Será que não é Deus que vai honrar mesmo nosso irmão? Então, amados, fica um alerta aí, que às vezes a gente pode pensar assim: ah, mas isso é do homem, será que esse sonho aí vai ver que é do homem, essa revelação é do humano? Será, meu amado? Será, minha amada? Às vezes a gente tem que ter temor primeiro e falar assim: pode ser que seja de Deus, então eu vou orar, eu vou orar por essa pessoa, eu vou orar que Deus confirme isso que vai acontecer, mas jamais zombar das coisas que podem ser de Deus e que são de Deus, muito piores ainda, que os irmãos fizeram. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso tanto, pois, o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhes: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O pai guardava no seu coração, agora os irmãos o invejavam. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. Obedecia ao pai. Outro fator que vocês veem a diferença na vida de José. Ele obedecia ao pai. Temos que obedecer ao nosso pai maior. E os que têm pais e mães vivos têm que honrar pai e mãe. Lembre-se disso. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. E dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos
a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã, e viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Imagina, amados, irmãos, olha a luta de José, os próprios irmãos querendo o matar. Amados, eu não sei qual que é a tua luta, eu não sei. Não sei se é na família, não sei se é no emprego, eu não sei se é no quesito financeiro, mas Deus inverte todas as situações, as ruins em situações boas. Vocês vão ver isso comigo na história de José. E eis lá, e disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor, vindo pois agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Olhem o que incomodava os irmãos. O que incomodava os irmãos eram os sonhos. O que mais incomodava os irmãos eram os sonhos dele, quer dizer, a revelação de Deus para a vida dele, aonde Deus queria o honrar, amados. E vamos continuar aqui. O versículo 21 do capítulo 37. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiraremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José e sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de israelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. Amados, o irmão pode até ter pensado, não vou matar, mas eles ainda quiseram tirar vantagem, ganhar dinheiro com o desaparecimento do irmão. Não bastava só pôr ele para longe, tirar ele de perto, de tanta inveja, de inveja daquela túnica. Não, tinha que ainda tirar dinheiro. Amados, Deus conhece o coração. Você acha que Deus ia escolher um dos irmãos dele, conhecendo esse coração que tinha inveja, esse coração que tinha inveja do outro, esse coração que maquinava coisas torpes, coisas cruéis desse jeito, ao ponto de vender um irmão? Não, Deus não escolhia dessa forma, não escolhe dessa forma. Deus escolhe aquele humilde, aquele que obedece. Deus escolhe aquele que deixa o pecado, aquele que pode não agradar o homem, não agradar a mulher, mas quer agradar a Deus. E isso a gente tem que guardar no nosso coração. E seus irmãos obedeceram, versículo 28, passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e lançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse, o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram, temos achado esta túnica, conhece agora se esta será
ou não a túnica do teu filho? E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus ombros e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai, e os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Amados, nós já vimos aí o que levou Deus a escolher José. Eram os diferenciais dele, era o coração dele, era a obediência a Deus e ao Pai. Tudo isso nós sabemos, mas o que eu quero compartilhar com vocês, que Deus me falou tão forte no meu coração, que a luta de José, a luta que José passou, e a gente sabe que ele foi vendido a Potifar, que depois a esposa de Potifar tentou o seduzir e ele também negou a isso, também renunciou, também podia saber que ia ser jogado no cárcere, podia prever tudo isso, podia prever a ira daquela mulher ou do próprio Potifar se descobrisse, mas ele, indiferente, não quis agradar mais uma vez ao homem, tanto a mulher de Potifar não quis agradar a sua própria carne, mas renunciou a tudo isso por Deus. Meu amado, então, enquanto você renuncia às coisas do pecado, às coisas para agradar homens e mulheres, e você faz querendo agradar a Deus em primeiro lugar, Deus te honra. E aquilo que é a sua luta, hoje, Deus vai te honrar nessa luta. Quando você vence essa luta, quando você vence através de negar o seu eu, negar a sua carne, negar as suas vontades, para fazer a vontade de Deus, para fazer o propósito de Deus na sua vida, Deus te honra. Aquilo que te levou para cova, aquilo que está sendo a sua cova, aquilo que está sendo a sua luta hoje, é aonde Deus vai te honrar, é com a maneira que Deus vai te honrar, em nome de Jesus, amado. Eu não sei qual que é a sua cova hoje, eu não sei qual que é a sua luta hoje, eu não sei qual que é a luta que você está tendo que travar, seja com pessoas, seja com o inimigo das nossas almas, mas se você fizer a vontade de Deus e não a sua e nem a de homem, Deus vai te honrar da mesma forma que honrou e de forma sobrenatural, da mesma maneira que honrou José. E eu gostaria que nós lêssemos, para nós concluirmos, Gênesis, como Deus honrou. Com a mesma luta que ele estava passando, e Deus honrou da mesma forma, com a mesma luta, o que ele venceu, Deus depois venceu a sua carne, venceu negando o seu eu, negando as vontades humanas de outras pessoas, Deus o honrou. Foi nos sonhos, os sonhos que incomodaram tanta gente, que levou ele a ter luta, foi esse mesmo sonho, a revelação também de um sonho que levou Faraó a honrá-lo e levou ele a ter a maior vitória da sua vida. Eu gostaria que nós lêssemos Gênesis 41, o verso 37 a 44. Vamos ler juntos o verso Gênesis 41, o verso 37 a 44. Vamos ler? E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos, porque Faraó, que estava na prisão, estava no calabouço, que tinha sido jogado exatamente por não dar vazão às concupiscências da carne, a não ter dado vazão aos desejos
desenfreados da esposa de Faraó, foi jogado na prisão, mas quando estava lá na prisão, Deus não se esqueceu dele e Deus o honrou, deu a interpretação a sonhos que Faraó estava tendo e que ninguém interpretava, e com esses mesmos sonhos que levaram os irmãos dele a perseguirem ele, Deus, você vai ver comigo e ler comigo aqui, que o honrou. Disse Faraó a seus servos: acharias um varão como esse em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, e somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs o colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse, 44, Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Amém? Amados, a luta de José começou com sonho, porque os irmãos ficaram indignados com ele e o invejavam. E aonde Deus honrou ele? Com sonho, com a interpretação que o próprio Deus deu a ele, o dom que Deus deu a ele, foi o que ele acreditou, foi o que ele acreditou que era revelações de Deus, que esse dom era de Deus, e sempre perseverou querendo fazer a vontade de Deus, mesmo em meio a calabouço, mesmo em meio à prisão, ele honrou Deus e Deus o exaltou com o mesmo dom que o levou a sofrer perseguição, foi o mesmo dom que Deus levou e usou para exaltar ele. Amados, use os seus dons para Deus. Negue a sua carne, negue o pecado e Deus vai honrar. E no meio dessa luta que você está vivendo, Deus vai te honrar. Deus vai te dar a vitória e Deus vai te honrar. Com a mesma perseverança que você passar pela luta que você está vivendo, é que Deus vai te honrar, em nome de Jesus, por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade. Vamos orar? Grandioso Deus, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, há tantas pessoas precisando agora, Senhor, do teu toque, do teu milagre, da tua cura, Pai. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, eu clamo a ti, Senhor. Cura os que estão precisando de cura. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, eu peço, são tantos enfermos, tantas pessoas precisando da cura. Pai, no nome de Jesus, libera através do teu Espírito Santo a cura, Senhor, para a tua igreja, para o teu povo, para os teus filhos, Pai. Liberta, Senhor, cura, Pai. Senhor, no nome de Jesus, eu clamo pela Edna, eu clamo pela Zenaide, cura, Senhor, as minhas irmãs, cura, Senhor, tantos pedidos, Senhor, a mãe da Sandra, Pai. Deus, eu não sei o que está acontecendo, Pai. Oh, Deus, no nome de Jesus, eu posso não lembrar de todos os pedidos agora, mas Tu sabes o que a Tua igreja precisa, Tu sabes o que os Seus filhos precisam, Pai. Oh, Deus, nessa luta, sê com eles, Senhor, e depois, Senhor, dá a vitória e os honra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Um grande beijo, que Deus lhe abençoe e um forte abraço do Espírito Santo de Deus na sua vida. Seja forte, vença essa batalha com Deus. No nome de Jesus. Amém.